Salve Corinthians, Rafael Toquinho aqui da Fiel Florida USA, fazendo mais um vídeo aqui para nossa torcida localizada no Orlando, Florida. Cara, eu nem queria ter feito, nem queria ter que fazer vídeo hoje, mas por causa daquele jogo terrível que foi ontem, mas a gente tem que continuar, né? Eu tentei assistir futebol hoje, futebol, eu não, nem tava com paciência para ver muitos jogos, por isso que eu até coloquei o jogo de hockey aqui, porque pelo menos hockey não tá me deixando tão irritado, já que os playoffs começam na semana que vem e meu time já tá eliminado mesmo, então pelo menos hockey eu fico feliz de assistir isso aí, né? Mas vamos continuar fazendo vídeo, porque se a gente quer que o canal continue crescendo, continuar ganhando mais seguidores, a gente tem que fazer vídeo, né? Não tinha feito vídeos nessas semanas porque a minha mãe tive problema de família, minha mãe ficou doente logo depois do jogo do Huracán, ela teve que ir para o hospital, ela estava com uns problemas e ela teve que ficar no hospital, então não pude fazer vídeo. Então, por isso que eu não fiz vídeo para o jogo do Huracán, não fiz vídeo para o jogo do Vasco, do jogo do América e eu eventualmente ia fazer um vídeo agora para o jogo do Porco, né? E vou fazer agora, mesmo com essa terrível derrota que foi ontem lá na Arena Barueri, Palmeiras 2, Corinthians 0 pelo Campeonato Brasileiro. Bom, tem muitas coisas para falar, né? Tem muitas coisas aconteceram, muitas coisas erradas aconteceram ontem, né? A gente pode falar vários motivos. Pode falar que foi a culpa do goleiro Donelli, que eu não sei se não sei se foi mesmo culpa dele, mas vamos por partes, né? Primeiro, vamos começar pelo seguinte: o que aconteceu naquele jogo? O Corinthians estava totalmente desfalcado, estava sem o jogador, estava sem o Garro, estava sem o Gustavo Henrique, estava sem o Hugo Souza, e parece que o Corinthians ainda está nessa ressaca desse Campeonato Paulista que ganhou poucas semanas atrás em cima do próprio Palmeiras, né? Então, o que aconteceu? Nesse jogo aqui a gente viu dois espectros diferentes. Um time que estava ainda mordido por ter perdido aquele título e o time que parece que ainda está nessa ressaca desse título aí. E parece que não ainda está nesse oba-oba desse título porque ganhou em cima dos caras, né? Não exatamente, não tem que ter vergonha de ter ganhado o título em cima deles, mas já está na hora de virar a chave, porque o Campeonato Paulista acabou 2 semanas atrás, e como eu fico falando sempre, o Campeonato Paulista não quer dizer nada, o Campeonato Paulista é migalha, tá? O título foi importante para mim, como eu falei sempre, porque a gente ganhou em cima deles, e ia ser uma vergonha perder esse título em casa pro Porco. Mas claro que já veio, a partida veio muito seguida, muito em breve depois da final. Então, claro que eles ainda estavam mordidos, porque eles não iam querer realmente perder pra gente de novo, ou empatar, eles tinham que fazer alguma coisa para devolver aquela derrota na final. No final das contas, o título ainda é nosso, e esse foi só uma partida do Campeonato Brasileiro, né? Bom, vamos por partes. Ok, primeiro de tudo, o time do Corinthians estava desfalcado. Não tinha o Garro, não tinha o Hugo Souza, não tinha o Gustavo Henrique, não tinha muita gente, tá? Então, claro que obviamente isso ia interferir na partida. Na minha opinião é o seguinte: se tivessem o Hugo Souza, o Garro e o Gustavo Henrique, o jogo ia ser totalmente diferente, tá? Muita gente põe a culpa no Donelli porque ele tomou os 2 gols que muita gente acha que se fosse o Hugo Souza ele teria catado. Eu não sei se exatamente a culpa é do Donelli, pode até ser. Mas eu acho que se tivesse o Hugo Souza no gol, o psicológico do Palmeiras ia ser muito diferente, porque eles ainda não tá pensando nos pênaltis que eles perderam contra a gente por causa do Hugo Souza, principalmente o pênalti lá na final, né? Então o psicológico deles já era um pouco diferente para essa partida, sem alguns titulares, e obviamente foi muito diferente ia ser diferente com os titulares, ia ser de um jeito, sem os titulares ia ser de um outro. Obviamente, sem os titulares, eles tiveram mais confiança em ganhar a partida. Por outro lado, o nosso time ainda está nessa ressaca de Campeonato Paulista que eu já estou começando a ficar irritado com essa atitude, porque o Corinthians vai para jogos, a gente fica pensando que o Corinthians vai começar a engatar, e a gente parece que ainda não entende qual que é a da equipe, qual é do Ramon Dias, porque ele parece que quer focar em um e não quer focar em outro, ele não foca na Sul-Americana para focar no Brasileirão, e deixa isso acontecer. Ele poupou contra o Bahia para focar na Sul-Americana, foi aquele desastre contra o Huracán.
Ele poupou agora na Sul-Americana contra o América de Cali para focar no Brasileirão e deu isso aí. A gente ainda não tá a gente ainda tá, sabe, não tem certeza exatamente qual Corinthians vai aparecer nesses jogos. Então, obviamente, alguma coisa não está dando certo. Porque muita gente fala que o Corinthians foi amassado pelo Palmeiras. De certa forma foi. Mas não foi tão amassado assim como parece. Deixa eu explicar por quê. O que aconteceu na partida foi o seguinte. O Palmeiras começou a atacar. E o Palmeiras achou dois gols relâmpagos, ok? Acho que aos 13 minutos, depois dos 16, ou 16 ou 18, mas foi muito rápido. Tomou um gol, dois gols de fora da área, que pegaram o time do Corinthians de surpresa. Então o Corinthians toma um gol de fora da área do jogador do Palmeiras, fica sem saber o que fazer por alguns minutos, depois toma outro e mais ou menos praticamente o Palmeiras já estava com o controle da partida e também acho que não vai fazer muita coisa depois disso aí, tá? Mas de novo, o time do Corinthians entrou nessa partida ainda com essa ressaca, com essa preguiça, sendo letárgico, sendo devagar, e parece que ainda não entrou no ritmo do Campeonato Brasileiro, tá? Ou então, pelo menos não entrou no ritmo de partidas importantes, porque mesmo sendo só a terceira rodada do Campeonato Brasileiro, um derby contra o Palmeiras sempre vai ser um jogo importante. E hoje, dessa vez, não ia ser diferente. Então, o Corinthians devia ter tido cabeça para ter focado nessa partida como um jogo importante, como uma final, como uma semifinal, como um mata-mata. E a gente não fez isso e eu ainda não sei por quê. Talvez tenha sido porque não tinha o Garro e não tinha o Hugo Souza, mas eu também não interessa. Não interessa se não tem o Garro, não tem o Hugo Souza e o time é limitado. E daí? Você ainda tem que ir lá jogar bola e tem que mostrar vontade de quer ganhar. Tem que ter gana de ganhar essa partida, especialmente o clássico contra o seu maior rival. E isso foi uma vergonha para a torcida do Corinthians, porque a gente viu lá, de novo, o Corinthians totalmente letárgico, apático, sem nenhuma motivação, sem nenhuma ideia. Chutam no gol o quê? Aos 38 minutos do segundo tempo? Pô, isso é sacanagem, né? Eu acho isso ridículo, um time como o Corinthians jogar dessa forma contra o seu maior rival, só porque ganhou o título em cima deles. Até o Emiliano falou agora numa entrevista que o jogo que contou, o Corinthians ganhou. Parabéns. Mas agora nós estamos num campeonato diferente, então tem que continuar focado em ganhar partidas contra esse mesmo rival. Porque logo vai ser. E não, como eu falei, o Campeonato Paulista já acabou, não tem mais Velo Clube, Novo Horizontino, ia falar Mirassol, mas o Mirassol está na Série A, o Botafogo de Ribeirão Preto. Agora a gente vai ter que enfrentar outros times, os times que são os times bons dos outros estados, o time Internacional, o Flamengo, o Cruzeiro, e não vai ser, vai ser uma pegada diferente. Então o Corinthians tem que estar focalizado agora nesse campeonato para continuar jogando bem e ter uma possibilidade de um título, porque eventualmente a gente também pode cruzar com esses mesmos times até contra o próprio Palmeiras na Copa do Brasil. E sabe, a gente não está entendendo por que esse time ainda está meio tá nessa ressaca que parece que não sai. Agora é o seguinte, tem muita gente que pensa que a nossa zaga é um queijo suíço. E eu não posso realmente discordar disso daí, porque tem jogadores que também não estão dando certo no Corinthians. O André Ramalho, muito obrigado pelo aquele gol contra o Juventude que você fez. Mas, pô, cara, já sabe, não tá dando certo, cara. Até quando teve aquele lance que ele tava correndo atrás do Estevão, eu tinha quase certeza que o Estevão ia fazer um gol. Porque ele não ia chegar no Estevão de qualquer forma nenhuma. Eu nem lembro agora se ele chegou. Acho que o Donelli parou ele, alguma coisa assim. Eu não sei, mas o André Ramalho dava para ver que não dava conta do recado. Kaká, Matheus Bidu, Hugo, jogar com esses caras na nossa defesa realmente não tá dando certo. Então a gente vai ter que começar a realmente, se o Corinthians quer realmente ganhar títulos esse ano mais importantes que o Campeonato Paulista, a gente realmente vai ter que começar a procurar jogadores para completar essa defesa, porque desse jeito não vai dar certo. O Corinthians toma gols estúpidos em todas as partidas e vai chegar uma hora que não vai acontecer como que aconteceu agora. Vai chegar uma hora, quer dizer, não só como agora, como aconteceu, por exemplo, no jogo do Barcelona. Tomou gols ridículos e não teve nenhuma resposta. Então, o seu Augusto Melo, que parece que pensa que o Corinthians não precisa contratar ninguém,
ele tem que começar a se preocupar em achar um zagueiro, pelo menos possivelmente na próxima janela, para completar esse time, porque isso não tá dando certo, cara. Realmente isso tá ficando um pouco ridículo tomar gols estúpidos como não somente como esse jogo do Palmeiras. Claro que dessa vez foram 2 chutes fora da área. Realmente muita gente fala que o Donelli é frangueiro, não conseguia pegar. Eu não vou pôr muita culpa nele, porque eu acho que realmente não dava chance. Não falando que tem um chama-gol, eu não acho que ele é um chama-gol. Mas tem gente que não gosta dele por causa disso. Pensa que ele é um frangueiro. Mas da mesma forma, a nossa defesa não tá dando conta do recado, porque tá tomando gols ridículos das piores horas possíveis, entendeu? Então esse problema já está começando a ficar fora de controle e tem que ser cuidado o mais cedo possível, ok? Bom, no segundo tempo, o que aconteceu? O Palmeiras praticamente já tinha acabado com o jogo, tirou o pé. Eu posso falar que o Palmeiras também não jogou muita coisa. Eu não acho que o Palmeiras realmente amassou o Corinthians, mas talvez o Palmeiras não tenha amassado o Corinthians, porque o jogo já tinha acabado e o Corinthians não ia mais fazer nada. O Corinthians não estava com a cabeça na partida, já tinha desistido do jogo. E o Palmeiras praticamente precisava só controlar a bola. Fez um terceiro gol que nem valeu, mas o jogo já estava acabado e ponto final. Isso me traz agora, volta à questão do nosso treinador, o senhor Ramon Dias, tá? O senhor Ramon Dias, de novo, ele é uma incógnita, a gente não sabe qual é a dele. Ele põe uma formação diferente de cada partida. Ele praticamente jogou porque 3 atacantes, acho que dessa vez no segundo tempo deixou a defesa praticamente toda desocupada e foi pro tudo ou nada e não ia dar certo. Como eu já falei antes, falando desse negócio de ser uma incógnita, a gente não sabe exatamente qual é a plataforma dele. O jogo contra o Bahia, ele conservou jogadores para focar na Sul-Americana, foi aquele desastre contra o Huracan, e nesse jogo contra o América de Cali, ele conservou jogadores para focar no Brasileirão, e foi isso aí. Ele vai ter que decidir. Ou ele foca no Brasileirão, ou ele foca na Sul-Americana. Ou eventualmente na Copa do Brasil. Mas ele vai ter que focar em alguma coisa e realmente botar o time para jogar na competição que ele escolher. Eu, eu, eu focaria nos 3. Porque um time como o Corinthians não devia só focar em um ou dois campeonatos. Devia focar em todos os campeonatos que ele está disputando. Seja a Copa do Brasil, Sul-Americano ou o Campeonato Brasileiro. Mas tem gente que pensa diferente. Acha que a gente devia desistir de um para focar no outro. Mas isso nem às vezes funciona, sabe? Tem vezes que você tenta desistir de um e focar no outro e você não ganha nenhum dos dois. Então eu tô começando a achar que, sabe, uma hora a gente vai ter que escolher qual campeonato que a gente quer estar a fim de disputar. Sul-Americana, Copa do Brasil ou Brasileirão. Eu acho que o Brasileirão é mais importante, mas a Sul-Americana também é importante. Então, sabe, pessoalmente, como eu falei, a gente devia focar nos 3, mas isso não é muito provável e não é muito possível. Então, se tiver que escolher, vamos focar no Brasileirão. Pô, tô vendo aqui os jogos, eu vi os jogos do Campeonato Brasileiro hoje, sabe, tem gente que agora tá falando que o Corinthians não tem time pra ser campeão brasileiro. Pera aí, pô. O Corinthians foi campeão paulista. O Corinthians ganhou desse próprio Palmeiras, na casa deles. Esse time do Palmeiras, já estão falando agora que o Palmeiras voltou, que o Palmeiras vai brigar por títulos, que ninguém segura o Palmeiras. Você sabe aquela bobagem, aquela besteirada que a imprensa fala quando eles ganham e a gente perde, que o Palmeiras acordou, agora vai brigar por tudo, blá 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 blá. Pô, meu, é a terceira rodada do Campeonato Brasileiro, tem muito campeonato ainda. E muito campeonato. Tem Flamengo, Internacional, São Paulo, Cruzeiro, muitos outros times ainda estão embolados nesse campeonato, ok? Tá? Então, o Campeonato Brasileiro, na minha opinião, só vai começar a tomar forma mesmo de quem vai disputar por quê, que time vai disputar por quê, depois da 10ª rodada, tá? Porque no momento, por exemplo, o Palmeiras e o Flamengo estão com 7 pontos. Tá? O Corinthians tem 4, tá na 9ª posição, na última vez que eu vi. Muita gente apostou o Corinthians, o Fluminense, o Ceará, o Fortaleza, eles são, mas sabe, não dá para definir ainda quem vai disputar,
que quem vai brigar por título, quem vai disputar para não cair, quem vai disputar por Libertadores, Sul-Americana, etc. Isso a gente só vai descobrir mesmo daqui um mês, ou daqui seis semanas, ou 2 meses. Agora não dá para definir nada, não pode, a gente não pode começar, nós como torcedores, na minha opinião, a gente não pode simplesmente começar a desistir de pensar que o Corinthians pode ser campeão brasileiro. Eu ainda acho que o Corinthians tem time para ser campeão. Se o Corinthians se arrumar a defesa, o Corinthians tem time para ganhar um título a mais do que o Campeonato Paulista, tá? E como eu fui falando, eu vi os jogos do Campeonato Brasileiro, eu estava assistindo o jogo do Flamengo contra o Grêmio. O time do Grêmio é horrível, velho. Você pensa que a defesa do Corinthians é horrível? A defesa do Grêmio é ridícula. O Flamengo tava mandando naquele jogo e praticamente matou o jogo. Em 4 minutos já tava 1-0. E o Flamengo praticamente controlou a partida. O Grêmio não fez nada, velho. A única coisa que o Grêmio fez diferente que o Corinthians fez é que o Grêmio tentou atacar mais do que o Corinthians tentou. Mas o time do Grêmio, na minha opinião, é pior do que o do Corinthians. Tem mais. O Fluminense, o próximo adversário do Corinthians, o Fluminense suou para ganhar do Santos, velho. O Fluminense ganhou 1-0 do Santos no último minuto. Foi um jogo horrível, velho. Esse jogo que a gente vai ter que fazer contra o Fluminense agora que é quarta-feira, o Corinthians tem a obrigação de ganhar esse jogo. Esse jogo vai ser em casa, na frente da nossa torcida, e o time do Corinthians, na minha opinião, é muito melhor que o do Fluminense. Mas muito melhor. E o Sport do Recife, outro time horrível, tá? Ele jogou, acho que contra o Vasco e perdeu. Sabe, tem 2 jogos em casa, Fluminense e Sport, que a gente vai jogar. Depois tem o jogo da Sul-Americana contra o Racing sem açúcar lá. Tem que ganhar esses 3 jogos, porque o Corinthians, na minha opinião, tem time pra ganhar. Quem mais? O Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro, cara, o Atlético Mineiro não ganhou nenhuma partida até agora. Suou pra empatar com o Vitória em casa, velho. O São Paulo a mesma coisa. São Paulo não ganhou até agora, tá com 3 pontos, empatou 3 jogos. Naquele jogo da Libertadores, não conseguiu ganhar do Alianza Lima. Tava ganhando 2-0, deixaram os caras empatar. Empatou com o Cruzeiro agora. Então, esse time do Palmeiras não é imbatível, velho. Esse time do Palmeiras não é imbatível. A gente tem garra, a gente tem um time pra ganhar desses caras, tá? A gente ganhou na casa deles, numa final de campeonato. Não tem por que não acreditar que esse time pode ganhar deles na partida de volta. A partida de volta vai ser diferente, a partida de volta vai ser na nossa casa e a pressão vai ser em cima deles. E a gente já sabe que eles tremem jogando na nossa casa. Eles têm medo, eles sentem, é psicológico jogar contra nós na nossa casa. Aconteceu no passado, aconteceu esse ano. Então, sabe, acho que a gente não pode desistir de pensar que o Corinthians tem time. A gente não pode desistir, a gente não pode parar de pensar que o Corinthians tem time para ganhar um título além do Campeonato Paulista. Então, por exemplo, vamos ver aqui. O Flamengo também. O Flamengo é outro que jogou bem esse jogo agora, mas perdeu de um timeco lá da Argentina dentro de casa na Libertadores. Então tá muito embolado as coisas ainda, tá? Então a gente não vamos pensar que o Corinthians ainda vai brigar por meio de tabela, blá 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 blá, porque ainda tem muita coisa para acontecer. Digo mais, a temporada de Flamengo e Palmeiras só vai se definir depois de uma coisa, o Mundial, tá? Porque a torcida desses dois são os únicos otários que pensam que realmente podem ganhar esse campeonato contra Real Madrid, Bayern Munich, Manchester City, Atlético de Madrid, Chelsea, tudo isso. Eles são os únicos otários que pensam que realmente podem ganhar esse campeonato. O Fluminense e o Botafogo, não vou nem falar que esses dois aí, acho que nem vão sair da fase dos grupos, tá? Então, o campeonato deles a temporada deles vai ser definida depois disso aí. Então a gente não tem que se preocupar muito em ter perdido esse jogo. Quer dizer, a gente tem que ficar puto porque realmente a gente podia ter jogado muito melhor. E o Corinthians tem time para ganhar do Palmeiras. Mas o campeonato ainda não acabou. Tem muita coisa para acontecer ainda. A gente tem muitos jogos. E na minha opinião, o Corinthians ainda tem muita capacidade de ser campeão de uma coisa diferente, além do Campeonato Paulista, ok? Vamos ver aqui, o que mais? Vou terminar uma coisa do Ramon Dias. Ramon Dias, na minha opinião, ele ainda tá na corda bamba. Ele ganhou uma sobrevida depois do Campeonato Paulista, mas se ele não se cuidar, se ele continuar tomando tombos dessa maneira, ele vai cair, tá? O Barcelona foi o primeiro tombo número 1. O Campeonato Paulista salvou ele, não foi um tombo. Então ele tem uma sobrevida. Se a gente cair prematuramente fora da Sul-Americana, se não sair nem da fase dos grupos, já vai ser o tombo número 2.
Se a gente não for longe na Copa do Brasil, vai ser o tombo número 3. E se continuar perdendo dessa forma como perdeu hoje, também vai ser o tombo número 3 e ele vai cair. Então eu espero que finalmente a gente tenha achado uma maneira correta, uma maneira focada de jogar jogos contra times grandes, ok? Porque já tô eu provavelmente como você, também já tô cansado de jogo que o Corinthians tem capacidade de ganhar e tem que ganhar da vexame, como foi esse ontem foi o jogo do Huracan e foi o jogo do Barcelona, tá? Deixa eu ver aqui, que mais? Eu acho que praticamente isso aí, velho, porque eu não tenho muita coisa pra falar. Realmente essa é a minha opinião, eu tinha que falar, eu tinha que tirar isso da minha garganta, porque eu tava realmente, nem queria ter feito o vídeo, mas eu não posso, tenho que tirar isso da minha garganta, porque já tava cansado de ficar, eu vou me sentir muito melhor agora que eu deixei fora todas as minhas opiniões, ok? O próximo jogo agora é o Fluminense, como eu falei, é quarta-feira. Eu não sei a hora que acho que é 6h30, horário aqui de Orlando. A gente vai assistir. A gente não decidiu ainda se a gente vai ver em algum lugar. Eu acho que a gente está realmente pensando em fazer uma festa, se reunir de novo para o jogo contra o Flamengo, mas a gente ainda não sabe. A gente vai ter uma reunião essa semana para ver quais são os projetos que que vai se envolver durante o resto da temporada. Mas como eu falo sempre, assim que a gente tiver alguma novidade, claro que todo mundo está no nosso grupo, todo mundo que segue a gente no Instagram vai ser o primeiro a saber, ok? Bom, gente, é isso aí. Eu sou Rafael Toquinha. Vamos continuar torcendo e botando fé no Corinthians, que o Corinthians ainda tem muitos jogos para se recuperar. E é isso aí, velho. É nóis e vai Corinthians!